Tá, agora vamos aplicar, né? Olá, senhores! Meu nome é Alice Sen e a biblioteca está aberta. No último mês, por haver sido o mês do orgulho, a gente falou um pouco sobre a teoria queer, discutiu Foucault, Judith Butler, e aí vocês podem me perguntar, Tati Alice, mas o que isso tem a ver com literatura? Não é no canal de literatura? Então, o vídeo de hoje é para falar sobre como a teoria queer pode ser aplicada à análise literária, ou talvez como fazer uma análise literária queer. O queer, como nós vimos, questiona muito do que seria paradigmático. A gente tem essa ideia de o que é ser mulher, o que é ser homem, é um preceito heterocentrista que rege todo o comportamento social. E o que difere disso é o que a gente chama de queer, né? Que é o estranho do inglês, que começou a ser atrelado a pessoas homossexuais a partir dos julgamentos do Oscar Wilde no final do século XIX. Então, o que é uma análise queer? Simplesmente é pegar um livro, ou uma obra, um sistema de contos, de poesia até que seja, e analisar como os personagens ali, ou como a narrativa em si, como a história, ou qualquer elemento que a componha, rompe com esses paradigmas de gênero. A gente pode pensar, por exemplo, na Jo, de Little Women, da Louisa May Alcott, que é completamente contra o sistema feminino da época dela. A gente pode, talvez, fazer uma leitura queer dos sonetos de Shakespeare, que muitas vezes foram dedicados a um nobre por quem ele era apaixonado. Ou a gente pode pegar alguma obra que seja mais óbvia. E é isso que a gente vai fazer hoje, a mérito de explicação. Nós vamos falar de um conto da Angela Carter, que é a autora que eu estudei no mestrado, que chama A Senhora da Casa do Amor, The Lady of the House of Love. E esse conto nos traz uma vampira que está condenada pela sua herança vampiresca a sempre se alimentar de seres vivos e a viver dentro desse castelo, sempre saindo apenas para caçar e necessitando homens simplesmente como presas. E ela não gosta disso, ela chora. Quando a Angela Carter escreveu essa história pela primeira vez em uma peça de rádio que chama Vampirella, ela escreveu: um pássaro pode cantar outra canção ou apenas a que conhece. E é exatamente sobre isso a história. A vampira que choraria se soubesse como está presa a um sistema de comportamento, né, se a gente pensar um pouco no behaviorismo e como o comportamento é instaurado nas pessoas, ela está condenada a um sistema de comportamento que prevê que ela casse, que prevê que ela não possa estar diante do sol, né, a gente retoma um pouco das ideias antigas de vampiro. E, acima de tudo, a gente entende como isso é uma metáfora para o gênero, para a condenação da mulher dentro de um sistema que a oprime, mas que prevê que ela se comporte de uma determinada maneira. E a Angela Carter vai um pouquinho além disso. A autora escreveu um ensaio que chama The Sadean Woman, ou A Mulher de Sade, no qual ela define que um dos grandes problemas do machismo é a condição da mulher enquanto apenas objeto de prazer, e não como ser desejante. E que isso é tão instaurado e repetido que o próprio rompimento muitas vezes cai dentro do próprio sistema. E ela vê uma das maneiras de se fugir dos paradigmas heterossexuais no amor verdadeiro, por mais que seja um amor heterossexual. E é isso que ela faz em muitos de seus contos, inclusive na Senhora da Casa do Amor. Porque a gente tem a figura de um herói que vai chegar a essa cidade, que está mais ou menos abandonada, e ele vai até o castelo. E ele não tem medo, ele acha aquilo tudo estranho, ele é muito racional, ele tenta explicar tudo a partir da razão, e ele encontra essa vampira. Ele janta, ele fica super bem, lhe dão a oportunidade de dormir lá, embora saibam que ele não vai sair, porque é assim que já aconteceu em todas as outras vezes, é assim que está previsto, é assim que o tarô que a vampira joga sempre prevê. Ele sempre prevê a morte, até a presença do garoto, que muda as cartas de tarô para o amor. Quando eles se encontram, ele acha a vampira bonita, mas ele acha que a beleza dela é excessiva demais. Que ela é tão perfeita que
espécie humana. E esse é um tema que a Angela Carter trabalha em outras obras também, da feminilidade enquanto uma construção tão machista. O que eu quero dizer com isso? A mulher é um paradigma tão inventado pela masculinidade que as mulheres reais não conseguem se adequar a ele. Então, quando a vampira é a mulher perfeita, ela é tão perfeita que ela é falsa. Ela parece um fantoche, porque ela está sendo controlada por tudo isso que os ancestrais dela montaram. E é importante a gente mencionar que todos os ancestrais dessa vampira no conto são homens. Então é uma herança criada por homens, a qual ela é obrigada a suportar. Depois de eles comerem, de eles conversarem, a vampira o leva para o quarto. E aí eu acho que vai rolar aquilo, né? Até que ela se corta. E ela vê o próprio sangue. E essa é uma mudança radical no sistema dela, porque ela estava acostumada a se alimentar do sangue dos outros. E não só ela vê o seu próprio sangue pela primeira vez, como o garoto pega o dedo dela e chupa, porque era uma coisa que a mãe dele costumava fazer quando ele era pequeno e se cortava. Nisso, todos os quadros dos ancestrais da vampira se viram para trás e param de olhar, porque aquilo é vergonhoso, porque aquilo rompe com o sistema que eles previram. E a vampira tem pela primeira vez contato com o afeto, com o cuidado, com o chupar o sangue dela, não por alimento, mas por carinho, para proteger, porque foi isso que a mãe dele ensinou. Eles dormem e quando ele acorda, só tem a lingerie dela suja de sangue e ela desapareceu, voou para longe. E então ele tenta achar uma explicação racional para o que teria acontecido, porque ele passa o tempo inteiro buscando justificativas racionais, né? A gente tem a construção do homem com ser racional versus a mulher, que é um ser natural. Mas lembrando que a Carter não está reafirmando esse paradigma de homem é razão e mulher é natureza. Ela está mostrando como a construção da mulher natureza é uma herança de um passado e de uma ancestralidade masculina. Atenção. E então ele vai embora, vai pro exército e acaba morrendo, porque é isso que acontecia aos homens. Então a gente percebe como esse conto da Carter retoma, por exemplo, o que a gente discutiu lá no Gênero e Performance, que é a ideia de que a feminilidade e a masculinidade são construtos sociais derivados de uma herança machista e patriarcal, e como isso afeta profundamente a vivência dessa vampira, que deveria ser essa grande deusa das vampiras, mas está constantemente tentando chorar, embora seja incapaz de o fazer. E, ao mesmo tempo, ela ainda promove a ideia de um amor verdadeiro que sai dos paradigmas de opressão como uma possível saída para um sistema machista e opressor. Então, a gente vê como a gente usa essas ideias da Judith Butler, ou se a gente pensar, por exemplo, nas obras do Caio Fernando Abreu, que a gente falou no último vídeo, a gente pode retomar um pouco da história da sexualidade do Foucault, para analisar a estrutura literária. A gente não está inventando ou tentando aplicar uma teoria de sexualidade onde ela não cabe. Mas a gente está exatamente usando a nossa obra literária, né, porque essa é a nossa função enquanto críticos literários, para perceber como nela os sistemas de gênero acontecem de maneira prescrita pela patriarcalidade ou em oposição a ela, e como esses sistemas influenciam toda a narração e toda a relação dos personagens uns com os outros. Em muitos livros a gente pode pensar nas relações de opressão entre casais, se a gente pensar aqui naquele conto A História de uma Hora, a gente pode pensar em como é esse sistema que ocasiona toda a história. Então, muitas vezes, aplicar o que a gente estudou sobre teoria queer na análise literária nos permite não só um aprofundamento do entendimento dessa obra, como também uma possibilidade de outras análises. A gente teve agora o Dom Casmurro explodindo no Twitter, e existe uma análise de Dom Casmurro no qual o Bentinho seria apaixonado pelo Escobar e projetasse na Capitu o seu próprio desejo, que era oprimido por uma estrutura que não o autorizava a sentir essa atração física pelo Escobar. Então, a teoria queer é um objeto de pesquisa fundamental à crítica literária, embora claramente você possa analisar a literatura sem ela,
mas que eu acredito que seja um campo muito interessante pra gente, especialmente nós aqui no nosso canalzinho, né? Então é isso, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre literatura andrógena e Virginia Woolf. E eu vejo vocês lá. Beijinho da tia.